Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vocês sabiam que a nossa fé para Deus é mais preciosa que o ouro? Que muitas vezes enfrentamos lutas e batalhas e Deus nos prova para podermos ser aprovados por Ele? Na mensagem de hoje, Deus vai nos mostrar o quanto a nossa fé é valiosa e o quanto devemos permanecer nela. Prestem bastante atenção nestes versículos para depois aprendermos com a palavra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica, e a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Forte esses dois versículos, não é verdade? Tem muitos ensinamentos aqui e nós vamos aprender agora, ensinamentos valiosos que Deus vai nos mostrar. Antes de mais nada, o versículo começa dizendo que devemos nos alegrar verdadeiramente. Por que nos alegrar verdadeiramente? Porque muitas vezes, ao invés disso, as tribulações pelas quais passamos parecem não ter fim e acabamos fazendo o quê? Nos entristecendo. Muitas vezes surge aquela falsa alegria dentro de nós e parece que o inimigo está vencendo e não Deus. É uma falsa alegria que temos. Então, mesmo com as lutas e batalhas, devemos nos alegrar verdadeiramente. Ah, pastor, mas se alegrar em meio a uma batalha? Sim, sabe por quê? Porque estamos vendo mais uma vez que Deus está testando a nossa fé. E quem crê verdadeiramente nele passará pela prova dando glórias a ele. Temos que aceitar que Deus está no controle da situação e se você deixar Ele o conduzir, tudo vai dar certo. Pergunto a vocês já passaram por alguma situação muito difícil que teve que colocar a sua fé em ação e depois você ficou até pensando, se não fosse Deus, eu nunca teria feito isso. Se não fosse Ele, eu não teria conseguido. Vocês já passaram por algo assim? Eu já. Não só por uma vez, mas por algumas vezes. Eu vou citar duas, mas não entrarei em detalhes. Isso fica para uma próxima vez. Uma foi quando sofri um acidente de carro e outra com problema de saúde. Nas duas, a fé foi colocada em ação e Deus me deu o livramento. Depois que você passa por situações assim, dá uma alegria enorme. Quem já passou sabe o que eu estou falando. Porque vem aquela coisa de você ver o poder de Deus agindo em seu favor. Sobe por dentro da gente o quanto Deus nos ama e cuida de nós. Mas às vezes essa alegria acaba sendo momentânea, logo passa e vem a tristeza e as dúvidas. Por que isso aconteceu? Será que estou dando brechas? A alegria verdadeira que o apóstolo Pedro fala é diferente, é uma alegria que não acaba logo, é uma alegria que fica porque sabemos que Deus está nos colocando à prova. Essa é a alegria verdadeira que temos que ter dentro do nosso coração. Outra coisa que o apóstolo Pedro disse foi que a nossa fé é experimentada como fogo que purifica o ouro. Então vamos entender isso. O ouro, para ser purificado, passa por vários processos, vocês sabiam disso? Nem eu. Eu fui pesquisar na internet e achei muito interessante. Ele passa por 7 processos até chegar a ser totalmente purificado. Ou seja, ele é colocado em várias situações até que chegue à total purificação. Então, Deus faz o mesmo com a nossa fé. Ele vai testando até chegarmos a um ponto em que estamos totalmente firmes nele e ele consegue enxergar em nós a verdadeira felicidade em meio a situações muito difíceis. Ah, pastor, mas estou enfrentando batalhas onde só tenho derrotas em minha vida. Então, está na hora de você se firmar mais com Deus e pedir para Ele te fortalecer para que a sua fé seja inabalável. Se a sua fé está sendo abalada, é porque ainda existem dúvidas no seu coração, como vimos na mensagem de ontem. Você precisa limpar todas as incertezas e agir com fé. Deus estará com você, basta você confiar. O apóstolo Pedro fala outra coisa interessante sobre o ouro, que a nossa fé é tão valiosa para Deus que o ouro se torna algo simples, ou seja, sem muita importância para Ele, comparado à nossa fé. Ele dá mais importância à nossa fé do que o ouro. Está dando para entender que Deus está nos testando às vezes para podermos subir de produção? Como assim, pastor, subir de produção? Subir de produção significa subir de nível.
significa subir o sarrafo em uma competição. Lembram? Aquele competidor que vai pulando, saltando, o sarrafo sobe. Aí você pode pensar assim, mas eu não estou competindo com nada, não sou competidor. Isso é o que você pensa. Vejam o que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito, porém nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmorra o ar. Eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como o meu escravo. De outro modo, eu temo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Isso é muito sério, pessoal, mas também muito interessante. De acordo com Paulo, estamos ou não em uma competição? Sim, estamos. Estamos competindo pela nossa salvação, pela coroa da vida. E como todo bom competidor, precisamos estar treinados para que possamos vencer. Ninguém entra em uma competição para perder. Não é verdade? Ninguém entra já sabendo que vai ser derrotado. Todos que entram sabem que tem chances de vencer. Basta estar mais treinado que o seu adversário. O nosso adversário quem é? Não é o diabo? Então, para vencermos esta batalha, precisamos estar mais treinados com a palavra de Deus do que o inimigo. Paulo chega a dizer que castigava o corpo dele como um atleta castiga, tratando com dureza. Isso significa que Paulo orava demais, jejuava demais, fazia tudo a mais para poder estar forçando o seu corpo a estar pronto para a competição. Pastor, mas não disse que tudo demais ou tudo em excesso pode trazer problemas, faz mal? Sim, verdade. Mas em relação à palavra de Deus, não. Pode ter certeza que não vai te fazer mal. Quanto mais você treina o seu corpo, mais você fica apto a vencer o seu adversário. Então, esse tipo de excesso pode, mas sabendo que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais você buscar em Deus, mais sua fé será testada. Ah, então eu não quero isso para a minha vida, não quero de jeito nenhum. Vou ficar só de longe olhando porque eu não quero batalhas na minha vida. Ué, então você não quer crescimento com Deus? Você quer ficar onde você está? Porque quem quer crescer precisa subir de nível, subir o sarrafo. Deus quer nos colocar em lugar mais altos, mas para isso precisamos aprender a combater o bom combate e deixar Ele provar a nossa fé. Somente aí virá o crescimento. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, palavra abençoada, palavra para colocarmos em prática na nossa vida. O Senhor nos mostrou através dessa palavra que a nossa fé é testada pelo Senhor, mas não porque o Senhor quer nos colocar em batalhas, mas sim porque o Senhor quer nos subir de nível. Então, meu Deus, pedimos ao Senhor que a nossa fé possa estar verdadeiramente firme com o Senhor. Não nos deixe ser abalados por nada. Não nos deixe cair em tentação. Sabemos que muitas vezes o inimigo coloca tentações na nossa vida para tirar a nossa fé. Coloca coisas até que não queremos, coisas até indigestas para que possamos desanimar. Então, Pai, pedimos ao Senhor, venha com o teu poder agindo sobre as nossas vidas. Assim como o apóstolo Paulo falou, queremos vencer essa corrida, somos competidores e precisamos competir com força, treinando o nosso corpo até com dureza, jejuando mais, orando mais, lendo mais a Bíblia, se for possível até de madrugada ficar acordado a noite toda orando. Precisamos forçar o nosso corpo para aprendermos a lidar com qualquer tipo de situação e a nossa fé seja uma fé inabalável. Pai, nós queremos vencer essa competição, para quando recebermos a coroa, não a coroa que essas pessoas recebem aqui, que é uma coroa que acaba, é uma coroa momentânea, de glória. Nós queremos receber a coroa da vida. E te pedimos, Senhor, venha nos ajudar com o teu poder. Te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.